tu tens entre 15 e 30 anos em Angola, esse vídeo pode ser uma das coisas mais importantes que tu vais ouvir na tua vida. E não, isso não é exagero, porque a verdade é simples e ninguém tem coragem de dizer isso de forma direta. Eu vou começar esse vídeo com uma frase que ninguém tem coragem de te dizer. O jovem angolano vai ficar mais pobre do que já é, mais pobre do que os seus pais foram. E não sou eu que estou a dizer isso, são os fatos, são os números, são os próprios dados do governo que ninguém lê na notícia. O jovem angolano não está só a enfrentar dificuldades, ele está entrando num sistema econômico que está a ficar cada vez mais difícil para sobreviver e ainda mais difícil para viver. E se tu não aprenderes uma nova forma de ganhar dinheiro, a tendência é muito clara. Tu vais ficar mais pobre do que já estás hoje. Mas calma, isso não significa que não há saída. Significa apenas que a saída não é aquela que te ensinaram. E nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, porque a maioria dos jovens em Angola já está preso nesse sistema. E segundo, como podes começar a sair disso usando a internet, mesmo começando do zero. Eu sou Jorge Neto, bem-vindo ao Heroes Vision. Vamos aos fatos. Segundo a World Poverty Cloud, uma plataforma internacional que monetiza a pobreza em tempo real, Angola está entre os 12 países do mundo onde o número de pessoas em pobreza extrema continua a aumentar. Em 2016, tínhamos 6,4 milhões de angolanos a viver com menos de 2,15 dólares por dia, o equivalente a 2.000 kwanzas. Em 2026, esse número saltou para 11,8 milhões de angolanos, um aumento de 84%, quase duplicou. E as projeções indicam que até 2030, esse número vai chegar aos 12,5 milhões. Agora deixa-me te explicar de forma honesta. Quando alguém diz que Angola está difícil, isso é verdade. Mas o problema não é só a dificuldade, o problema é a direção em que as coisas estão aí. A pobreza geral já afeta 47% da população, mais de 17 milhões de angolanos e 67% da população, ou seja, 25 milhões de pessoas já vivem em condições de alta vulnerabilidade. Significa que a qualquer momento, qualquer oscilação econômica, eles podem cair na pobreza extrema. Mas o mais crítico não é isso. É que a grande parte das pessoas que ainda não são pobres estão num choque econômico de se tornarem. Ou seja, não há estabilidade real. A sobrevivência é temporária. Agora, olha para o desemprego jovem. O INE, Instituto Nacional de Estatística, dados oficiais do governo mostram que a taxa de desemprego juvenil, ou seja, entre jovens de 15 a 24 anos de idade, foi de 54,3% no primeiro trimestre de 2025. Mais de metade da juventude angolana em idade de trabalhar está desempregada atualmente. E atenção, no primeiro trimestre de 2024, essa taxa chegou a 63,5%. Um recorde histórico. Do poucos jovens que trabalham, 81% estão na economia informal, sem contrato, sem segurança social, sem proteção. Dos mais de 6 milhões de jovens ativos, só 213 mil têm emprego formal. A economia angolana criou apenas 585 empregos formais num semestre inteiro. Ou seja, dos poucos jovens que trabalham, a maioria não está no emprego formal. Isso significa algo simples. Não há contrato, não há proteção, não há crescimento garantido. Há apenas trabalho para sobreviver ao dia de hoje. Isso cria um efeito silencioso, mas muito perigoso. Porque quando o jovem não encontra lugar no sistema, ele começa a aceitar qualquer coisa como normal. E eu não vou dar aqui exemplos do dia a dia, porque tem vários. O FMI e o Banco Mundial dizem que a economia angolana vai crescer 2,3% ou 2,4% ao ano. Mas o próprio Banco Mundial também diz que esse crescimento não vai ser suficiente para melhorar significativamente a vida da população. Ou seja, mesmo quando há crescimento econômico, isso não significa automaticamente melhoria de vida para a população. Significa apenas que o sistema inteiro está a mover-se, mas nem todos fazem parte desse movimento. O PIB per capita ainda está 25% abaixo do que era em 2014 e a inflação continua acima dos 25%. Resumindo, mais pobres, mais endividados, mais desempregados, mais pessoas na economia informal. O sistema está desenhado para te manter na corrida dos ratos. E tu sabes disso. Eu sei disso. Cada jovem angolano sente isso na pele. Agora,
Eu não estou a te mostrar isso para te desmotivar. Eu estou a te mostrar isso para poderes entender que o problema não é só falta de esforço. Porque quando tu entendes o cenário real, começas a procurar soluções reais. E existe uma série que está a mudar a vida de jovens em todo o mundo, inclusive aqui em Angola. Bem, agora eu quero te mostrar algo muito importante, porque até aqui eu apenas te mostrei o problema. Mas problema sem solução não muda nada na tua vida. Existe uma economia paralela, uma economia digital, uma economia global. E a melhor parte, para entrar nela tu não precisas de convite. Tu não precisas de pedir licença a ninguém. Olha para esses fatos. O trabalho remoto em África cresceu 55% desde 2020. Empresas internacionais estão a contratar talentos angolanos à distância. Áreas como marketing digital, design gráfico, programação, ensino online, gestão de redes sociais, tudo isso pode ser feito a partir de casa, com um portátil básico e internet. Eu vou falar de mim por um momento. Há cerca de um ano atrás, a minha realidade era completamente diferente. Eu não estava a pensar em negócios ou internet como hoje. Eu vendia gelado de mufa para sobreviver. E foi nesse período que eu comecei a ver algo diferente. Eu percebi que existem várias pessoas a ganhar dinheiro com habilidades digitais. E não era sorte, era internet mais habilidade. E eu comecei a aprender duas coisas em paralelo: edição de vídeo e programação. No início não foi fácil, como sempre, mas aos poucos comecei a perceber como o jogo funciona. Hoje, eu consigo gerar renda a partir da internet. Não porque tive sorte, mas porque eu aprendi uma habilidade que o mercado global paga. E isso mudou completamente a minha vida. E deixa-me te dizer algo ainda mais importante. Se eu conseguir sair de uma realidade onde eu vendia gelado na rua, então o problema nunca foi onde eu comecei. O problema era o que eu sabia. Ou melhor, o que eu não sabia. Porque a verdade é simples. A internet não liga para o teu país. Ela não liga para a tua situação atual. Ela só paga uma coisa: valor. Cara, eu conheço angolanos, pessoas reais como eu e tu, que estão a faturar 500 mil kwanzas por mês a 1 milhão de kwanzas por mês, vendendo serviço online, programadores, editores de vídeos, gestores de redes sociais, tudo isso. E uma coisa, eles não esperaram pelo mundo, eles aprenderam simplesmente uma habilidade real e foram vender isso para o mundo. E a pergunta que fica é: por que não tu? O problema é que a maioria dos jovens não sabe como começar, não sabe o que aprender, não sabe como vender. E é exatamente aí que eu quero ajudar. Eu criei um e-book chamado Nova Volta. E esse e-book não foi feito para todo mundo, de forma genérica. Foi criado especificamente para o jovem que quer aprender uma habilidade que pode gerar renda na internet. O e-book está saindo inicialmente por um preço simbólico. Nada caro para começar. Como estamos a estrear um novo e-book, o preço está por apenas 1.000 kwanzas. Mas atenção! Para os primeiros 10 clientes que fizerem a compra, nós estamos dando 50% de desconto. Ou seja, mais de metade do preço para você ter acesso a esse book que vai salvar a tua vida. Então não perca a oportunidade e invista já no teu conhecimento. Para poder comprar, fale diretamente comigo no WhatsApp. Link na descrição e no primeiro link fixado. E lembre-se, a maioria das pessoas só vai continuar pobre porque nunca investe na própria mente. Enquanto gasta um monte de dinheiro com distrações, não consegue investir nem 1.000 kwanzas no próprio crescimento. Mudança começa quando você decide parar de dar desculpas. Agora, deixa-me ser completamente honesto contigo. Tu acabaste de ver duas coisas nesse vídeo. Primeiro, a realidade. E segundo, uma possível saída. E nesse momento a decisão já não é sobre saber o que fazer. É sobre decidir se vais fazer ou não. Porque informação tu já tens. O que muda a tua vida já não é mais informação. Agora é execução. E foi por isso que criei esse book. Não como um livro qualquer, mas como um caminho para te tirar da confusão e te levar para uma realidade totalmente diferente. E eu quero reforçar uma coisa contigo. Tu não precisas de ser rico para começar. Tu não precisas de equipamentos caros. E não precisas de estar perfeito para começar. Tu só precisas de simplesmente começar. Dentro desse livro, tu vais encontrar vários caminhos se tu queres parar de procrastinar, desenvolver a disciplina, melhorar sua mentalidade financeira e começar a evoluir, verdade? E deixa-me ser honesto contigo. Se tu seguires o conteúdo, as aulas, principalmente as estratégias de aplicação, tu vais parar de ser apenas alguém que consome informação e vais começar a construir uma habilidade que o mercado realmente paga. Mas eu também tenho de te dizer uma coisa importante. Eu não posso fazer o trabalho por ti. Eu apenas posso te mostrar o caminho. Mas quem anda, és tu. E a verdade é simples. Todos os dias que tu passas sem aprender uma habilidade digital, é mais um dia onde alguém em outro lugar está a aprender e a ganhar dinheiro com isso. Eu comecei de uma realidade simples. E eu não estou a dizer aqui que foi fácil, mas foi possível. E se foi possível para mim, não há nada que diga que não é possível para você. Se tu queres começar agora, o link do e-book está na descrição desse vídeo. Escolhe o teu caminho e começa hoje, porque no fim do dia, a tua vida não muda quando pensas em mudar.
mas quando tu decides agir. Pense nisso. Tamo juntos. E vejamos no próximo vídeo. Jorge Neto se despede.